Oi, boa tarde. Neste vídeo vamos falar sobre a análise da natureza nas duas obras da diplomatura. Por um lado temos Navegação de Cabotagem e por outro lado temos Terra do Sem Fim. As duas obras pertencem ao escritor Jorge Amado. Para começar esta análise, o que vamos estar dizendo, o que vamos estar colocando como ênfase, como de alguma forma a natureza, o ambiente sociofísico, podemos estar dizendo, o ambiente, aquele ambiente agreste, rude, condiciona o comportamento dos seres humanos, condiciona a que está falando, o que limos de Juca Badaró, esse assassino que consegue o que quer, que vai conseguindo assim, matando gente, apoderando-se das mulheres, das terras, vai conseguindo isso, mas isso é fruto dessa natureza, dessa mata que o Jorge Amado está descrevendo. Para começar, vou ler um trecho da mata, como é descrita a mata. Então, a mata. A mata dormia o seu sonho jamais interrompido. Sobre ela passavam os dias e as noites. Brilhava o sol do verão, caía nas chuvas do inverno. Os troncos eram centenários. O eterno verde se sucedia pelo monte afora, invadindo a planície, se perdendo no infinito. Ele era como que um mar nunca explorado, cerrado no seu cemitério. A mata era como uma virgem, cuja carne nunca tivesse sentido a chama do desejo. É como a virgem era linda, radiosa e moça, apesar das árvores centenárias. Misteriosa como a carne da mulher ainda não possuída. E agora era desejada também. Da mata vinham trinados de pássaros na madrugada de sol. Voavam sobre as árvores as andorinhas de verão. E os bandos de macacos corriam numa doída corrida de galho em galho, morro abaixo, morro acima. Piavam os corujões para a lua amarelada nas noites calmas. Os seus gritos não eram ainda anunciadores de desgraças, já que os homens ainda não haviam chegado na mata. Cobras de inúmeras espécies deslizavam entre as folhas secas sem fazer ruído. Onças miavam seus espantosos miados nas noites de cio. A mata dormia. As grandes árvores seculares, os cipós que se emaranhavam, a lama e os espinhos defendiam o seu sonho. E aí começa, na verdade, o que faz esta introdução é que a mata é uma virgem. A mata, se o homem é moça, linda, e na verdade o que está dizendo é que na verdade morar nesse território seria o melhor, seria um paraíso, isso que está dizendo. Mas o que acontece com a chegada do homem? O que acontece? Então diz, da mata, do seu mistério, vinha o medo para o coração dos homens. Então, o que estamos falando aqui, na verdade, com a chegada do homem à mata, na verdade é outro cenário, diferente do que ele está narrando. Esse onde os pássaros cantam, se escutam assim o canto de animais, desse centenário de árvores que estão aí faz muito tempo e que não tem contato com a mata, não tem contato com o homem, não tem contato com nada. Então é a mata só. Mas
chega o homem e o homem com seu medo, né, constrói, de alguma forma, constrói todos esses fantasmas, todas essas lendas e todos esses medos que o homem tem sobre esse cenário tão imponente. Então diz, bem, depois começa a falar sobre as lendas, por exemplo, aparece o lobisomem, a mula de padre, o boitatá, outras, e como de alguma forma vão alimentando o medo dos homens sobre essa mata. Diz aí, os homens se encolheram com medo. A mata lhes infundia um respeito religioso. Os homens pararam o medo no coração. Bem, e depois esse medo que eles têm sobre a mata, sobre essa imensidade que está refletindo, na verdade gera ao homem insegurança, o medo, e de alguma forma o que podemos estar analisando é que esse medo, essa insegurança também provoca nas personagens que vão aparecendo na obra esse poder, fantasiado, disfarçado, desse medo que eles têm na mata. Você entende? Não sei se consigo dizer o que estou querendo dizer, mas a ideia é que o homem constrói seu medo, mas está disfarçado por poder. Isso se analisa em Xuca Badaró, que na verdade é um homem que sim, tem poder sobre as mulheres, sobre as terras, sobre a vida dos homens, sobre qualquer homem, de estar decidindo quem pode morrer e quem pode continuar vivendo, mas que na verdade é uma pessoa muito insegura, que tem medo. E isso está refletido em diferentes personagens que aparecem na obra. Vou continuar lendo um pouquinho mais sobre o que acontece nessa mata, como está descrevendo a mata, como faz Jorge Amado para descrever, na verdade, essa mata. A mata não é um mistério, não é um perigo, nem uma ameaça. É um Deus. É um Deus. Falando sobre o que falava sobre as lendas, não? Aquilo de lendas, superstições, como de alguma forma também a serpente poderia estar matando gente, não sei, umas coisas assim bastante horríveis. Estão de mãos inertes diante do espetáculo terrível da mata. A mata dá vida também, dá vida e da morte. Isso está acontecendo. E também fala na última parte do capítulo 1, sobre a mata, diz: diante dos homens está a mata, e o passado do mundo, o princípio do mundo, é tudo. E aí está o que está fazendo o Jorge Amado também é dizendo, a partir de cá, o homem não é nada. Antes de cá, o homem não é nada. A partir de cá, estamos analisando uma personagem diferente. A personagem atravessa a mata e já é outra pessoa. Uma pessoa rude, abusadora, assassina. Então, como de alguma forma condiciona o comportamento das personagens que aparecem na obra. Outra questão que também está característica desta obra, que tem muito para estar refletindo, para estar aí discutindo, é a questão da linguagem, que na verdade, como estamos falando do sertão,
como estamos falando da mata, como estamos falando de pessoas que na verdade não têm muita educação, as personagens não têm educação, são trabalhadores, as mulheres se dedicam também à terra, mas também são mulheres de casa, a seus filhos e acostumadas a obedecer o homem, né? Ou qualquer homem. O que acontece é a linguagem, uma característica muito interessante que analisamos na obra é isso. Como de as frases, como estão escritas, como o autor diz o que diz nesse contexto, não? Por exemplo, aparecem muitas frases como disse cobras e lagartos de João, como dizendo, falando mal da outra pessoa. Também diz algumas frases, para fechar algum sucesso, assim como um fato, né? É verdade que levava uma bolada regular no bolso, mas dinheiro nunca faz mal a ninguém. Assoviu devagarinho. Depois diz: vem com coragem que eu sou de Leus. Né? O Senhor foi macho para burro. Também. Né? Por aí estamos falando sobre diferentes frases, diferentes linguagens que o autor utiliza e que na verdade é muito interessante como de alguma forma forma parte desse contexto, dessa educação, dessa linguagem das personagens. Outra questão que também se desprende dessa verdadeira natureza e como condiciona os comportamentos das pessoas e aquilo que acontece com o sexo, né? Como o homem se apropria da mulher, se apropria do corpo da mulher, se apropria de corpo, mente e tudo, e a mulher não tem decisão, salvo que seja alguma mulher, sim, mas alguma mulher assim como tenha, digamos, esteja bem posicionadamente, mas as mulheres, na verdade, eram 100% dedicadas ao homem e o homem se apropriava dela, né? Então, quando fala sobre no capítulo 5, quando fala sobre um encontro, né? E diz aí: ela fez que não com a cabeça, na verdade é uma negação, né? Se deitou depois na margem do rio e o chamou. Abriu o corpo para ele como uma flor se abre para o sol. E deixou que ela possuísse, sem dizer uma palavra, sem soltar um lamento. Na verdade, isso, o que estamos falando sobre a questão do contexto do ambiente físico, como se fosse uma flor que se abre ao sol, que o único que tem é isso, o sol. E que a mulher, naturalmente, você tem que abrir ao homem. Abrir de pernas para suportar tudo. Não diz aí, na verdade, como, de alguma forma, essa mulher é fruto também dessa ambiente, dessa cenário Gretchen rude que Jorge Amado nos está apresentando. Retomando algumas questões sobre a vida do sertão, a vida no deserto, né? Nesta vida da mata, né? Onde estamos dizendo que as personagens estão condicionadas pela natureza, é o ambiente o que cria essa personalidade, esse comportamento essas pessoas, dessas personagens. Outro fato que é muito interessante é a questão da culinária, da comida, aquilo que poderíamos estar dizendo, o homem do sertão não tem outro sustento mas que o que a natureza brinda e nada mais.
É isso. E como de alguma forma está condicionado, está com contraposição com aquilo que acontece na cidade. Então temos aqui nos capítulos que diz falando sobre as comidas, diz: outros dias antes tinha vindo Zacarias trazer milho e farinha de mandioca e levar carne seca, né? Cachaça e feijão do armazém da fazenda. É isso. É isso que carne seca é típico das comidas do sertão, que é aquela que se está é aquela carne que se cozinha ou se faz com um ambiente seco, não? E também aquilo da mandioca, feijão, alimentos que estão que provém da mesma natureza, é isso nada mais. Então estamos falando de outra condição, econômica. Por outro lado, quando falas da contraposição disso, quando fala da Esther, que é uma mulher que na verdade nasceu na cidade, tem outras condições, já temos uma condição de vida muito melhor, uma mulher muito tranquila, que tem conhecimentos, que é uma mulher muito preparada. Então, como de alguma forma está plantada aí nesse contexto, sim, Gretchen, Rodi, como estamos falando, nesta natureza. Então fala assim: nasceram na Bahia, em casa dos avós, onde a mãe fora ter criança e morrera do parto. O pai negociava em Ilhéus, naquele tempo iniciava a vida. Esther ficou com os avós, que lhe faziam todas as vontades, que a mimavam e viviam exclusivamente para ela. O pai prosperou em Ilhéus com um armazém de secos e molhados. Aparecia de vez em quando, de quando em vez, 2 viagens por ano à capital, a negócios. Esther cursava o melhor colégio para moças da Bahia, colégio de freiras, primeiro externa, interna depois, quando os avós morreram no último ano do curso. Morreram um após o outro no mesmo mês. Esther vestiu luto e naquele momento não chegou a sentir sozinha porque tinha as colegas. No colégio sonhavam sonhos lindos, liam romances franceses, histórias de princesa, de uma vida formosa. Todos tinham planos de futuro, diz aí, ingênuos e ambiciosos, casamentos ricos e de amor, vestidos elegantes, viagem ao Rio de Janeiro e à Europa. Todas menos Jenny, que desejava ser freire, passava o dia rezando. E depois disso, Esther e Luzia, consideradas as mais elegantes e belas do colégio, sonhavam da imaginação solta. Bem, e aí fala sobre como era a vida, na verdade, dela, como ela lembrava, como é uma contraposição, não? Temos a vida, a mulher dedicada ao sertão, vida que nascer aí, que tem filhos aí, que o homem pode estar apropriando-se dela, que na maioria, algumas delas eram prostitutas, como as 3 irmãs que estão mais diante de cada capítulo que estava lendo. Mas também temos Esther, que é uma pessoa que nasceu na cidade, morou na cidade e foi para cá neste cenário bastante agreste. Como de alguma forma, Jorge Amado, essa é minha hipótese de análise sobre esta leitura, sobre que, de alguma forma, a leitura apresenta-se assim, de alguma forma como o ambiente vai condicionar e como essas personagens estão exclusivamente muito ligadas ao que é o contexto. Este contexto agreste, que agreste, rude, seco, sem amor, sem sentimentos para o outro, sem empatia para o outro, pode estar aí, se mostrando para e caracterizando a obra.